te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 7. Não se esqueça de compartilhar o vídeo desde já ou após nós terminarmos aqui. Mas não se esqueça, é muito importante que você compartilhe para que mais pessoas tenham conhecimento daquilo que nós estamos aqui lendo e refletindo, ok? Porque aqui Isaías trata de assuntos muito importantes relacionados ao passado, ao presente, mas também ao nosso futuro. Então isso é muito importante que seja conhecido pelas pessoas no nosso presente, nos dias de hoje. Tá bom? Então você compartilha o vídeo, dê o seu like, seu joinha, ative o sininho, se não é inscrito se inscreva, então incentive outros para que possam se inscrever, tá bom? Isaías 7 se destaca como um ponto central na narrativa de Isaías, né? Nós vimos no vídeo anterior Isaías 6 sobre o chamado de Isaías, que é tão conhecido, mas Isaías 7 também é muito conhecido por um ponto central, onde nós vemos então uma profecia a respeito da vinda, né, ou do nascimento do Salvador. Então, dentro desse ponto central da narrativa de Isaías, né, onde o rei Acaz se depara com instruções divinas em meio a uma guerra que estava iminente. Então, ele começa a falar sobre essas questões e depois ele menciona justamente o nascimento do Salvador, falando sobre o cuidado de Deus na vida do seu povo. Então, durante o reinado de Acaz, os reinos de Israel e da Síria tentaram frustrar a crescente ameaça do Império Assírio, né, pressionando então Judá para fazer uma aliança. Acaz era rei em Judá. Lembrando que o reino já estava separado, reino do norte Israel, reino do sul Judá. Então o reino do norte, juntamente com os sírios, estavam pressionando o reino do sul, né, Acaz, para que pudesse investir contra os assírios. Agora, Acaz, ele tomado, né, de medo, ele pensou em buscar ajuda na Assíria, levando então o caminho que afastava da confiança em Deus. Então ele buscou se aliar com um inimigo para poder então lutar contra justamente os seus compatriotas. Então, em meio ao medo e à dúvida de Acaz, Deus ele prometeu um sinal, uma promessa que se estendia além das preocupações geopolíticas imediatas de Judá. Então essa promessa profética apontava para um tempo em que Deus assumiria a forma de homem. O Emmanuel, que significa Deus conosco, ele estaria então no nosso meio, estaria no meio do seu povo. E o cumprimento dessa profecia por meio do nascimento de Cristo, então, dá um testemunho da fidelidade de Deus, bem como do seu plano divino de salvação para toda a humanidade. Então, é em meio a essa situação em que Acaz está vivendo que ele tem esse sinal tão precioso e tão maravilhoso da vinda do Salvador a este mundo, tá? E aí, então, nós temos, dentro desse contexto, justamente a nossa meditação nesta manhã. Vamos olhar, então, para o texto bíblico, né? Isaías capítulo 7, e vamos aqui conversar um pouquinho. Diz o texto bíblico: quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Então, Rezim, rei da Síria, Peca, rei de Israel, Acaz, rei de Judá. Então diz que Peca e Rezim saíram para atacar Jerusalém. Jerusalém, então, reino do sul, tá? As duas tribos. Contudo, não conseguiram executar o seu plano.
Ao que tudo indica, então, essa mensagem foi transmitida por volta do ano 784 a.C., oitavo século antes de Cristo, então próximo ao reinado de Acás. E você pode encontrar também, né, esse texto, ou esse contexto lá no segundo livro de Isaías, capítulo 15 até o capítulo 20, você vai encontrar falando exatamente sobre esses reis e sobre esse acontecimento. Nós já passamos tudo isso, né? Está tudo gravado, você pode voltar lá e rever aquilo que nós já falamos, ok? Ou então voltar no texto bíblico e fazer a sua leitura, tá? Então diz aqui de que eles não conseguiram executar o seu plano contra Judá. Judá tinha sofrido uma derrota desastrosa nas mãos de Peca e Rezim, né? Mas embora sitiada, a cidade de Jerusalém ela não foi tomada, tá? Ela foi sitiada pelos assírios, mas não foi tomada pelos sírios, aliás, né? Mas ela não foi tomada por eles, tá? Versículo 2. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria, né, se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então, chegou então essa informação para Acás, lá em Judá, né? Então nós temos Acás aqui como representante da casa de Davi, visto que o propósito era depor Acás, né, e estabelecer um novo rei da casa de Tibael no trono de Judá. Agora, a promessa do Senhor é que Davi teria sempre um descendente sentado no trono, o que não aconteceu com o reino do norte, mas com o reino de Judá, de onde viria o Salvador, e o capítulo 7 aqui de Isaías vai falar sobre isso. Então, ele foi conservado e a palavra então se cumpriu, tá? Diz então que o coração deles ficou agitado, em outra tradução, que ele se estremeceu. Então, Acás ele estava aterrorizado com a perspectiva de ser deposto do seu trono. E como apóstata que ele era, ele não confiava em Deus e parecia que seu reino logo iria sucumbir, né? Era um rei que não estava andando nos caminhos do Senhor e por isso, evidentemente, o seu coração estava sempre amedrontado diante das ameaças. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazube, e vai encontrar-se com o rei Acás. Ele estará, então Deus dá a indicação clara de onde estará Acás, no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa, tá? Então, justamente ali dos lavandeiros, ok? Então, embora Acás fosse um rei ímpio, o Senhor não tinha intenção de permitir que a dinastia de Davi fosse extinta, porque Deus fez uma promessa e iria cumprir a despeito da própria vida de Acás, né, ou da sua incredulidade. Então Isaías foi enviado ao rei para lhe informar do propósito de Deus, de preservar Judá e de derrotar os seus invasores. Ele foi até lá justamente para dar essa informação para o rei Acás. Já Jazube, que é o filho, um dos filhos de Isaías, né, o seu nome significa um resto voltará. Então, falando sempre sobre a questão do remanescente. Então, os nomes dos filhos então de Isaías iriam falar claramente sobre o estado e a situação do povo de Israel. Então, esse filho de Isaías, né, Sear-Jazube, significa que um resto do povo permaneceria, um remanescente permaneceria fiel e Deus os abençoaria. Então, Deus designou que Isaías e seus filhos fossem, então, como sinais para o povo de Israel, tá? Então, toda vez que olhassem para os filhos de Isaías e sabendo o significado dos seus nomes, aquilo era um sinal para o povo. Isaías ele manteve constantemente diante do povo essa mensagem do retorno remanescente, tá? Que Deus, então, teria um remanescente fiel, tá? Diz que ele deveria encontrar, então, no aqueduto que abastece a cidade. Então, nos dias de Acás, essa fonte estava fora da cidade. E, sem dúvida, né, estudou-se a maneira de levar água para dentro da cidade, de maneira que os inimigos, então, não pudessem usá-la. Então, aqueles que viessem a sitiar a cidade não pudessem usar e nem desviar o curso do rio, tá?
Versículo 4. Diga a Acaz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Tá? Em outra tradução, dos dois tocos e tições. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Então o Senhor chama esses dois reis, né, o rei de Israel e o rei da Síria, de tições, tocos e tições, ou então de brasas apagadas. Tá? Então é uma expressão depreciativa. Os debilitados reinos da Síria e também de Israel, assim como os seus reis, embora eles parecessem fortes, não eram mais, né, do que restos de tições fumegantes, né, de brasas apagadas. Então, os seus reinos quase se extinguiram. Então, lhes resta apenas um pouco de vida. Então, justamente por isso são brasas aí apagadas. Então, Deus predisse o destino deles a fim de que Acaz pudesse seguir uma estratégia inteligente, né? Ouvir o que o profeta tinha a dizer e seguir uma estratégia inteligente para poder lidar com essa situação. Acaz, então, deveria se preocupar, né, com o poder crescente da Assíria e não com os reinos, né, cambaleantes de brasas apagadas, né, da Síria e de Israel. Então, durante os 40 ou 50 anos seguintes, né, Judá seria quase totalmente engolido pela Síria. Tá? Contudo, Acaz seguia uma política que inevitavelmente facilitaria a vitória dos sírios. Por quê? Porque era um homem que, mais uma vez falando, não confiava os seus caminhos para que Deus pudesse direcioná-lo. Então ele diz, é verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem, atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano, essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá. Né? Então a casa de Davi, ela não cairia. Por quê? Porque Deus fez uma promessa e ele cumpre a sua promessa, como eu disse anteriormente e repito, a despeito de Acaz, né? Da sua... do fato dele ser um medroso, do fato dele não buscar a Deus. Então, aquilo que Deus prometeu, ele iria cumprir. Então, o plano, né, proposto por Israel e também pelo reino sírio, estava direcionado contra Deus, né, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, e por isso não poderia dar certo, não poderia prevalecer. Deus tinha outros planos para a casa de Davi. Então, ele não permitiria que homens interferissem no seu propósito para Judá, para aquele povo. Tá? Ou então que acabasse com a dinastia por meio do qual viria o Messias. Então, no fundo, o inimigo, né, das nossas almas, ele queria justamente que dali de Judá não viesse justamente o Salvador, o Messias, o ungido. Tá? Então, ele queria frustrar os planos. Ele está usando aqui homens para fazer isso. Ok? Versículo 8. Pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagado e completamente destruído. Veja como Deus ele é preciso nas suas palavras. Né? Ele deixa bem claro aqui de que esses dois reis, com os seus reinos, são comparados a tições, né? Toco de tições ou brasas apagadas, como nós dissemos aqui, e que eles não iriam prevalecer contra Judá. E ainda diz que Israel, na verdade, né, para frente, olhando 65 anos depois, eles seriam, né, o Israel seria o reino do norte totalmente destruído. Tá? Então, isso acaba acontecendo no transcorrer da história, quando nós olhamos então para tudo que realmente, ou como as coisas aconteceram de Israel sendo subjugado e levado cativo pelos assírios. Então a estratégia assíria de espalhar os povos, né, súditos, foi planejada para apagar a antiga identidade e lealdade do povo de Israel. Então as 10 tribos foram absorvidas de tal maneira pelos povos vizinhos que são com frequência chamados de as tribos perdidas. Muitos, né,
provenientes dessas tribos, mais tarde, uniram-se então aos cativos de Judá e retornaram, né, justamente para a comunidade judaica, retornaram para Judá, que era justamente a continuação do reino antigo de Judá e não de Israel. Tá? Então ele diz que esse reino do norte seria completamente destruído. Israel não é mais forte que a sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Né? Então, era evidente que a casa então não cria no que Deus estava assegurando. Que Peca, que era o rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, não teriam êxito nos seus planos. E aqui a casa ele não está entendendo isso. Ele não está acreditando nisso. Ele ainda está com medo. Ele ainda está com seu coração cambaleante, com seu coração incrédulo. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muito menos se submeter à sua liderança sábia e misericordiosa, porque você se afasta daquilo que Deus está dizendo por causa do medo, né? Por causa da incredulidade. E ele deixa isso muito bem claro aqui. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Então, ele deixa isso claro. Depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acaz. Então, ele usa justamente Isaías para poder mandar uma mensagem. Peça ao Senhor, seu Deus. Então, está dizendo aqui, né? Isaías falando para o rei Acaz. Acaz, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. Né? Falando sobre a sepultura. Então, pede um sinal. Por quê? Porque esse sinal, ele pedindo, Deus fortaleceria a fé dele através desse sinal. Então, era essa a intenção desses sinais que eram dados com frequência, né? Para afirmar a fé de mentes que eram vacilantes, como a mente de Acaz. Tá? Mas qual é a sua resposta? O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Ele usa até uma forma muito poética, né, de dizer, como se ele tivesse aquilo fosse uma humilhação para Deus, ou aquilo fosse uma atitude errada de pedir um sinal ao Senhor, né, de pôr Deus à prova, como se Deus então pudesse ser colocado à prova. Né? Então ele disse que não faria isso, não pediria. Ele se recusa, na verdade, a ser persuadido por aquilo que Deus quer fazer. Ele não quer acreditar. Ele não quer saber de nada que o ajude a crer. Então, ele tinha estabelecido o quê? Justamente a sua política. Ele estava determinado a levar essa política adiante, né? E temia tudo que pudesse, então, influenciá-lo numa mudança. Talvez uma mudança de rumos, talvez uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Ele não queria mudar nada. Então, o auxílio que ele procurava era o auxílio justamente da Assíria para derrotar o povo de Israel e o povo sírio, tá? Deixando Deus de lado. Então, ele usa aqui, não vou colocar Deus à prova. A outra tradução, não vou tentar ao Senhor. Então, não colocarei o Senhor à prova pedindo um sinal. Então, com isso, Acaz ele se revela um homem teimoso e rebelde com relação a Deus. O Senhor ofereceu ajuda e direção, porque usou a boca do profeta para dizer isso claramente e prontamente para Acaz, mas ele escolheu confiar na ajuda de homens, no caso o rei da Síria, a Síria, né? Em vez de confiar em Deus. Ele estava determinado a não ter nada com Deus. E manifestou isso com toda clareza, com as suas palavras. Não vou pedir ajuda, né, de Deus de forma alguma. Então o profeta disse: ouça bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus. Né? Vocês já esgotaram a paciência dos outros, agora querem também esgotar a paciência de Deus, né? Colocando Deus aqui realmente nessa situação em que
ele está dando ajuda, está oferecendo ajuda e você nega a ajuda dele? Né? Então ele deixa claro que ele não queria esse tipo de ajuda. E o profeta também deixa claro, vocês estão abusando, né? Vamos colocar nesses termos aqui, vocês estão abusando da paciência de Deus. Né? Ele está sendo paciente com você. Mas você, seu povo, vocês estão abusando da paciência de Deus. Tá? E aí, é dentro desse contexto que ele usa o texto bíblico. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel, Deus conosco. Então ele fala sobre o fato de que Deus estaria no meio, né, do seu povo, auxiliando Acaz para que pudesse derrotar os seus inimigos, mas ele não está crendo nisso. Então aqui a palavra de Isaías fala sobre um momento em que Acaz está vivendo e que ele podia ser vitorioso porque Deus estaria com ele, mas fala sobre algo futuro também em que Deus seria vitorioso de uma forma muito mais ampla, muito maior, olhando para a humanidade e não apenas para o reino de Israel, trazendo o seu filho ao mundo, o Senhor Jesus, né? Também chamado de Emanuel, Deus conosco, tá? Então ele teria esse sinal a respeito da vontade de Deus, né? Então a nação tinha recebido já um sinal por meio de Sear-Jazub, né? Deixando bem claro que um resto voltaria, né? Cuja presença então de Sear-Jazub era um lembrete constante de que nas futuras invasões, né, dos povos inimigos ainda permaneceria um remanescente fiel, tá? Haveria um remanescente fiel. Evidentemente, aqueles que buscassem o Senhor seriam guardados, né, de todo o mal, tá? Então ele deixa bem claro essa questão aqui no versículo 14, usando, mais uma vez repito, algo para aquele momento em que Acaz estava vivendo, mostrando que Deus estaria no meio deles, né? É Deus conosco, mas também falando sobre algo futuro, sobre o Senhor Jesus que estaria conosco de uma forma muito maior, né? Uma forma ampliada que era, não só com Israel, mas com toda a humanidade, tá? Então, uma das características essenciais, então, de um sinal como esse aqui, era que fosse literalmente visível à pessoa, às pessoas, né, a quem fosse dado, tá? A fim de que, por sua vez, os olhos da fé pudessem perceber a vontade de Deus e se apegar firmemente às suas promessas e à sua palavra. Então, Acaz, ele escolhe não querer esse sinal, não desejarem esse sinal, tá? E faz então essa declaração de uma forma muito clara, tá? Muito direta, tá? Isaías e seus filhos então eram sinais designados por Deus para assegurar, né, se possível, a cooperação de Acaz e Judá durante os anos de crise que acompanhariam o colapso e o cativeiro do reino do norte, que era o reino de Israel. Mas ele não aceitou nada disso, ok? Então, fala aqui sobre uma virgem grávida, ou então sobre uma jovem. Aqui a tradução já está dessa forma, em algumas traduções dizem uma jovem, mas a palavra no seu original está falando de uma mulher, de uma jovem já madura que pudesse engravidar, e por isso o texto já coloca dessa forma aqui. E esse sinal, então, seria um sinal muito evidente de uma virgem, então, dando à luz, né? Algo que, para a questão humana, isso seria impossível, alguém dar à luz sendo virgem, ok? Então, isso é uma referência ao futuro. Então, a narrativa de Isaías 7, né, não diz nada quanto à identidade dessa virgem, né, a quem Isaías se refere. Possivelmente, ele nem sabia quem seria essa jovem, né? Mas, como dissemos, ele está falando sobre algo presente e também futuro. E aí, evidentemente, nós vamos, olhando para trás, nós vamos pegando o texto para poder traduzir o fato de que o Senhor, então,
se tornou realmente carne e habitou no meio de nós, tá? Realmente, literalmente, Deus conosco, ok? Muito bem. Vamos para mais um versículo e nós vamos parar aqui. Próximo vídeo nós damos continuidade para não passarmos aqui do horário e também não ficar, né, uma questão muito pesada. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Em outra tradução, manteiga e mel, né? Mas no caso aqui era uma coalhada, porque nos tempos bíblicos, né, era leite coalhado e era considerado uma iguaria em muitas partes do Oriente, né? E mesmo nos dias de hoje, em muitas partes do Oriente, realmente é uma iguaria, tá? E a coalhada, muitas pessoas, olhando para o nosso contexto também, muita gente gosta de uma coalhada, né? Então, isso faz referência também, quando ele fala aqui sobre a questão de leite e mel, né? Ou da coalhada aqui e mel, faz menção justamente à terra de Israel, né? Que era um lugar, então, de fartura, uma terra de fartura. Porque quando foi dado a eles, dizia que essa terra era uma terra que manava leite e mel, uma terra farta. Então, a menção aqui de comer coalhada e mel indica justamente a abundância de alimento, né? A abundância de alimento que teria, que produziria essa terra, né? Só que por causa do pecado do povo, o distanciamento de Deus e o julgamento que estava prestes a chegar, essa terra seria desolada, né? Mas haveria comida suficiente para os poucos que permanecessem fiéis ao Senhor, mesmo após a invasão dos assírios. Então eles teriam o sustento da parte de Deus, porque Deus não deixaria nenhum deles desamparado, ok? Então, é sobre isso que ele fala. Ele fala, então, usando aqui essa expressão dessa criança, tiver a idade, então vai comer coalhada. Então, ele falando sobre o remanescente, sobre aqueles que estavam ali, servindo a Deus a despeito de toda a incredulidade de Acaz, do afastamento de Acaz e do povo, da presença de Deus, aquele remanescente seria abençoado e seria, então, Deus estaria com eles, Deus conosco, e estaria suprindo as suas necessidades, suprindo o alimento necessário para eles mesmo diante de uma crise tão grande da guerra e de todas as consequências desta guerra, tá bom? Vamos parar por aqui então, que Deus possa abençoá-lo. No nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro, nós damos continuidade a partir do versículo 16 então, tá? E aí nós vamos continuar falando sobre esse capítulo 7, tá? Então não se esqueça, continue, permaneça firme aí conosco, não desanime, chame outros e vamos então continuar falando sobre essa palavra tão preciosa, essas promessas tão importantes que foram feitas a Israel e que nós, olhando para o passado, sabemos que elas foram cumpridas cabalmente, porque o Senhor cumpre tudo aquilo que Ele promete e nós temos coisas para o futuro que com certeza nós sabemos que Ele também cumprirá. Então é importante que todos sejam alertados, avisados com relação ao que está aí para o futuro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse encontro nessa manhã em torno da tua palavra. Pedimos que o Senhor esclareça a nossa mente para entendermos, ó Deus, a tua palavra e tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem como propósito na vida de cada ser humano, na vida, ó Deus, dessa humanidade, para que possam compreender que a vinda de Jesus não foi à toa, não é apenas uma questão de religiosidade, mas é uma questão clara e firme de um momento, ó Deus, de separação daquilo que é certo, daquilo que é errado, um momento de termos a certeza e a esperança de vida eterna por Jesus Cristo, que venceu a morte e está à destra de Deus aguardando o tempo para vir nos buscar. Que pessoas que nos ouvem, que nos veem, possam, compartilhando dessa palavra conosco, possam ser alcançados por essa verdade e possam abrir seus corações. Pedimos essa bênção e a direção do Senhor presidir em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los, que tenham todos então um bom dia na presença do Senhor. E no nosso próximo encontro vamos dar continuidade então aqui ainda esse capítulo 7, né, mostrando ainda algumas informações muito importantes a respeito desse capítulo. Bom, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.
te adorar.